Olá, você está no Comente Bíblia, esse é o segundo vídeo dessa semana e eu gostaria de dar continuidade aqui na leitura da carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 18, ok? Fica comigo aí. O texto aqui de 1 Carta Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, onde? Lá em Isaías 29, versículo 14. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Certo? Eu quero que vocês comparem alguns textos para vocês entenderem que estão relacionados com esse versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 Coríntios 1, versículo 24, 25. Versículo 17 também. Romanos 1, 16. E Romanos 15, 13. Também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Versículo 20 diz assim: Onde está o sábio? Onde está o erudito? Né? Aqui está falando do tipo de judeus e gregos. Está falando de filósofos e escribas. Você pode olhar em Atos capítulo 6, versículo 9, e Atos 9, 29. Né? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Vamos então ao comentário aqui. Por mais que você seja um estudioso da palavra de Deus, versículo 21 está deixando bem claro para você, eu acho que eu não preciso repetir. Não é pelo entendimento humano, a sabedoria humana, que você conhece nada da pessoa de Deus. Então, é por isso que Paulo depois vai dizer que a letra mata, o Espírito é que vivifica, ele que dá vida à palavra, ele dá vida a tudo. É o Espírito que dá vida a tudo. Então, tá aí, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, ninguém vai conhecer Deus, né? Então, o Senhor se agradou em salvar aqueles que creem. Versículo 22 diz que os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual é, de fato, um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Você lembra de Atenas? Paulo fez quase nada em Atenas. Ele passou rapidinho lá e não produziu quase nada. É o ninho dos filósofos. Muita sabedoria humana, as pessoas acabam se afastando de Deus. Mesmo a sabedoria humana relacionada à Torá, ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, à Bíblia inteira. Mesmo sabedoria humana relacionada a essas coisas, ou a quaisquer coisas que sejam, elas não têm o poder de revelar Deus para você. Ok? Elas trazem informação, conhecimento é outra coisa. Vamos lá. No versículo 24 diz assim: Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, ele tanto satisfaz os judeus que querem sinais, quanto os gregos que querem sabedoria. Mas aqueles que creram. Aqueles que creram dentro dos judeus vão ficar satisfeitos. Aqueles que creram, mesmo estando no meio dos filósofos gregos, vão ficar satisfeitos também. Porque se você quer sabedoria, o Senhor tem. Eu quero sinais, prodígios, eu quero ver coisas extraordinárias. O Senhor tem poder. Amém? O Senhor é o único que satisfaz aqui. Tanto a um povo quanto ao outro povo. Tanto ao povo judeu da velha aliança quanto a todas as nações gentias. Né? Versículo 25 vai dizer assim: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões da carne. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie ou se ensoberbeça, né, diante dele, ou diante da presença dele. Ok? Aqui está falando exatamente isso aqui. Paulo está tentando trazer aos Coríntios essa realidade. Vocês estão discutindo a respeito de coisas humanas. Sabe, não tem esse negócio de fulano é mais show do que ciclano. Está todo mundo a serviço do Senhor e do reino.
Que história é essa? O líder da igreja é Cristo, o centro tem que ser Cristo. Se não for o centro da sua vida, você já era. Você pegou o barco errado, irmão. Você está na direção errada, você não vai chegar no céu, não. O centro é Cristo. O Pai fez com que todas as coisas convergissem para Ele. Se você ainda não convergiu para Cristo, meu irmão, você pode ter o discipulador que for, o pastor que for, o amigo que for no Senhor. Queridos, quem lhe sustenta é o mesmo que te salvou. É Cristo. Amém? Guarda isso em seu coração. Isso Paulo está tentando passar para aqueles que estão em Corinto, porque eles estavam discutindo a respeito de coisas fúteis, né? Como a questão da liderança religiosa, fulano, ciclano, isso é carne. O que Paulo está dizendo para os coríntios é: vocês não tinham significância nenhuma diante de Deus, não. Eram adoradores de Afrodite. Aí Deus escolhe vocês para envergonhar aqueles que são, sabe quem? Aqueles que estavam lá em Atenas, que rejeitaram a Deus, bem pertinho aí. Entendeu? Que essa é a verdadeira sabedoria. O Senhor escolheu vocês ao invés deles. E aí, para quê? Para que Deus fez isso? Para que ninguém se ensoberbeça, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E agora, os coríntios estão fazendo isso, se vangloriando. Não, meu mestre é Paulo, porque Paulo é Paulo. Não, eu prefiro Apolo, porque Apolo é Apolo. Versículo 30 diz assim: porém, por iniciativa dele, de quem? De Deus, por iniciativa de Deus, vocês agora estão em Cristo Jesus. Anote aí, Romanos 11, verso 36. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ok? Verso 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. Chegamos agora ao capítulo 2 dessa carta. Olha o capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Veja, vamos por parte. Veja bem. Paulo, ele viveu em um dos centros de grandes pensadores, de muita instrução, foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele vivia em Tarso, sabe? Muita gente preferia ser instruído lá em Tarso. Por quê? Porque Atenas é muito greco-romano, né? Então, Tarso fica ali, sabe? Para cá nós temos os judeus, para lá nós temos os romanos, os gregos. Ficava negócio mais meio a meio. Tanto é que Paulo também é judeu e é romano, né? Então, lá tinha um centro de instrução, de instrutores, de mestres, muito bons. E Paulo tinha como chegar lá falando pelos cotovelos, como deu o outro aqui, né? Ele podia estar chegando lá usando termos de colocação que as pessoas iam ficar boiando. O que ele está falando mesmo? Não conheço nem essa palavra. O cara é muito instruído, ele é chique, não sei nem o que ele está dizendo. Tem muitos fracos, né? Que se dizem pregadores aí, que ouvem uma palavra diferente, não sabe nem do que significa, tem que ir no Google para poder descobrir o que está falando, porque nunca foi instruído quanto a isso. Aí fica usando essas coisas nas pregações para poder se mostrar habilitado, sábio, entendido. Isso é vanglória humana, toma vergonha, irmão. Deixa disso, não precisa disso não. Para de imitar as pessoas naquilo que é mal. Desliga da tua carne. Você tem que ser homem espiritual, para com isso, tá bom? E Paulo está dizendo que ele podia ter usado uma linguagem muito acima do que eles usam lá. Mas não, ele não chegou com discurso eloquente, não. Ele tinha isso, mas ele não usou isso. Por quê? Porque ele decidiu, ele escolheu nada saber. Ele não chegou apresentando a sabedoria humana dele, não. Ele foi muito mais instruído que todos ali. Ele não chegou esbanjando, mostrando que era o tal bambambam, não. Não, ele chegou com humildade, ele decidiu nada saber entre eles a não ser a respeito de Cristo. Não, minha informação eu vou passar só a respeito de Cristo. Certo? Somente a respeito de Cristo e esse crucificado. Versículo 3 diz: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Anota aí Romanos 15, verso 19, por favor. Veja, a quem Paulo está se referindo aqui? É Apolo somente? Não, ele não está atacando Apolo, ele está atacando a situação que foi gerada e por um acaso Apolo está envolvido. Porque ele é um neófito, mas ele é muito bom em convencer as pessoas, né, em persuadir as pessoas quanto a Cristo, quando ele mesmo não conhecia só a doutrina de João Batista, o batismo de João, né?
E aí algumas pessoas estão querendo seguir Apolo nesse caminho, quando Paulo está tentando resolver isso aqui. O Paulo quer que acabe com esses grupinhos, cada um quer pegar um mestre sabe, ele está mostrando aqui, no versículo 4, a minha palavra, a minha pregação, não vem com essa eloquência, não vem com palavra persuasiva de sabedoria humana, né? Mas demonstração do poder do Espírito. Aquela palavra viva que vem do coração de Deus. E também maravilhas, né? Poder e curas e coisas assim. E ele diz aqui que o evangelho dele foi pregado assim, no versículo 5, Coríntios 2,5, diz, foi assim para que a sua fé, ou a vossa fé, a fé de vocês, não tomassem como base a sabedoria humana, mas o poder de Deus. Olha aí. Sabedoria humana não tem como dar conhecimento de Deus para ninguém. Sabedoria humana dá informação sobre Deus. Conhecimento de Deus é outra coisa. Quando eu passo muita sabedoria humana, quem fica no centro sou eu, o cara que instrui, o cara que sabe, pesquisou e agora ele é praticamente um irmão Google, sabe de tudo para ensinar os outros. Quando eu passo informação é isso. Quando eu passo informação é isso. Porém, quando eu tento passar conhecimento de Deus, quem vai estar no centro é Deus. Por quê? Porque eu não tenho como pegar o conhecimento de Deus que eu tenho e transferir para alguém. Vocês estão compreendendo o que eu digo? A informação que eu tenho, eu posso passar para você. Mas o conhecimento de Deus que eu tenho, que eu busquei, eu não tenho como passar para você. Eu posso lhe ensinar os passos que eu dei para conseguir esse conhecimento. E aí quem vai estar no centro é Deus. Ok? Versículo 6 diz assim, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, né? Tem maturidade. Mas não sabedoria humana dessa era, não. Né? Os poderosos dessa era, não. Certo? Não é essa sabedoria. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum poderoso dessa era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Bom, Paulo pegou isso lá de Isaías. Isaías 64, verso 4. Desde a eternidade, nunca se viu. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Bom, quem estava esperando Deus? Era o povo de Israel. Só que o Deus que trabalha por aqueles que esperam, já veio, não foi reconhecido, já retornou da destra do Pai e virá novamente. Então, aí Paulo adapta aqui para aqueles que o amam. O que Deus tem reservado para quantos o amam. Não só o esperam, o amam. Né? Ele fez essa adaptaçãozinha, certo? Vamos voltar um pouquinho aqui no versículo 6, onde ele fala de maturidade. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, outras pessoas podem até chegar aí passando só informação humana, mas esses assuntos mais profundos, a gente conversa com quem já tem maturidade. Não dá para a gente compartilhar assuntos mais espirituais com pessoas que ainda são crianças, que a Bíblia aparece aqui na Bíblia como carnais. Todo carnal é criança, é infantil, é neófito. A gente compartilha coisas espirituais com aqueles que são espirituais, ou seja, que são maduros, tá ok? Ele está deixando o Apolo de fora. Entendeu? Porque uma criança não tem capacidade de assimilar coisas de adulto. Uma criança não tem nem condição de guardar muita atenção dela por muito tempo em qualquer coisa que seja. Se você acha que isso é bobagem, tenta compartilhar aí a sua realidade financeira, os problemas do seu relacionamento, você aí com seus 40 anos, tenta compartilhar isso com uma criança de 4, tá? Vê se ela assimilou. Pede a ela a solução para isso, para ver se ela consegue lhe dar uma direçãozinha. Então é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 6, gente. Assuntos espirituais para quem é espiritual, ou seja, eu não cheguei colocando coisas profundas, eu não cheguei colocando conhecimento humano, eu tinha, mas não cheguei fazendo isso, e eu não cheguei passando o entendimento de coisas espirituais profundas, porque isso é para ser compartilhado com quem é espiritual. Não é com quem é carnal ou criança na fé. Então, quero que vocês anotem aí sobre essa questão da maturidade. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 14, 20. Filipenses 3, 15. E Hebreus 5, versículo 14. Ok? A questão da... Eu só concluí esse vídeo aqui dizendo que se eu fosse Apolo... Olha, Paulo está escrevendo essa carta, ele está em Éfeso. Apolo está lá em Corinto. Eu, sendo Apolo, na hora que eu ouvisse alguém lendo essa carta, eu ia me sentir. Eu ia me sentir. Mas, na verdade, Paulo não estava atacando Apolo. Paulo estava atacando o problema que foi gerado na igreja de Corinto. E, infelizmente, Apolo estava no meio porque muita vontade de anunciar a palavra. Ele era muito bom em persuadir as pessoas, mas ele não tinha experiências espirituais. Ele não era maduro ainda, espiritualmente. Ok? Próximo vídeo a gente dá continuidade.